Está entrando no ar o programa Mídia e Saúde na TV. Oferecimento: Laboratório Carlos Chagas. Confiança, qualidade e agilidade. Esse é o nosso compromisso com você. Olá pessoal, bom dia, sejam todos bem-vindos a mais um Mídia e Saúde na TV. Eu sou Alderi Rabelo e quero compartilhar as boas informações para a sua qualidade de vida. No programa de hoje, vamos falar sobre dois assuntos de extrema importância: a sarcopenia, caracterizada principalmente pela fraqueza muscular, e o câncer de pele, especialmente as formas de prevenir e tratar a doença. Nosso primeiro convidado já está por aqui, é o médico geriatra Dilson Silvestre, com quem eu converso daqui a pouquinho. Não saia daí! Pensando em alternativas para aqueles pais que não podem acompanhar seus filhos no pediatra em horários comerciais, a doutora Marielle Wolters implantou uma clínica com agendas à noite, finais de semana e feriados. Se precisar, estamos à sua disposição para melhor atender seus filhos. Clínica Doutora Marielle Wolters. A motricidade orofacial é a especialidade da fonoaudiologia que trata os músculos da face e as dificuldades para mastigar, deglutir, respirar e falar em todas as idades, melhorando a saúde e a qualidade de vida. Auxilia na respiração oral, ronco e apneia do sono, na recuperação das cirurgias faciais, disfunções da ATM, paralisia facial e estética da face. Clínica de Motricidade Orofacial, doutora Silmara Regina Pavani Sovinski, 44 30 25 5565. Na Galen, Farmácia e Manipulação, cuidamos de você de forma única. Nossos farmacêuticos, referências do setor magistral, preparam o seu medicamento de forma personalizada, atendendo às suas necessidades. Visite-nos e descubra uma nova abordagem para a sua saúde. Avenida Rio Branco, 55, Zona 4, Maringá. 44 30 26 49 48. WhatsApp 44 99844 2229. Procurando segurança? Conte com a Cometa Corretora de Seguros para proteger o que é mais importante para você. Há mais de 30 anos no mercado segurador, atuamos nos principais ramos de seguros em parceria com as melhores e mais completas seguradoras do mercado, oferecendo uma proteção completa e personalizada para você, cliente. Entre em contato hoje mesmo e garanta tranquilidade para o seu futuro. Avenida Pessoal, já de volta aqui com Mídia e Saúde na TV e também com o nosso primeiro entrevistado de hoje, o geriatra Dilson Silvestre. Doutor Adilson, bom dia, seja bem-vindo mais uma vez ao Mídia e Saúde na TV. Muito obrigado, eu que agradeço a oportunidade. Esse termo sarcopenia está ligado ao quê, doutor? Que é o tema do programa de hoje. Legal. Sarcopenia deriva do grego. Sarco significa carne e penia é pouco. Então, com pouca carne. Ele está relacionado, na verdade, a pouca musculatura, que é a falta e a perda de musculatura que a gente tem, principalmente quando a gente chega na terceira idade, né? Então o termo popular fraqueza muscular caracteriza, né? Justifica o problema. Quando o meu paciente chega no consultório, ele não fala, doutor, estou com sarcopenia. Ele vem falando que estou com fraqueza nas pernas, estou com dificuldade para levantar, sem apoiar a mão, né? Ele sempre apoia a mão para levantar, tem que puxar alguma coisa para levantar. Quando ele chega nesse estágio, ele tem o diagnóstico já de sarcopenia. Uhum. De uma forma geral, quando tem determinados problemas que já existe uma associação quase que automática ao avançar da idade, certo, né? Esse problema está necessariamente ligado aos idosos ou não, doutor? É assim, a gente atinge o nosso ápice físico por volta dos 40 anos. Aí depois dos 40 anos eu falo que é a ladeira abaixo, né? Depois dos 40 anos, cada ano que passa... Ladeira abaixo? Nossa, eu fiquei triste. Depois dos 40 anos, cada ano que passa, nos tornamos mais lentos e mais fracos. A não ser que a gente consegue retardar esse envelhecimento.
baseado nessa ideia, quanto mais longevo, né, quanto maior a nossa idade, maior a chance da gente desenvolver sarcopenia. Como que a gente retarda esse envelhecimento muscular? E ele está associado a vários problemas, esse envelhecimento muscular, né, essa sarcopenia. Fazendo exercício físico do tipo resistido, né? Eu sempre falo que o lugar de idoso é na academia mesmo, fazendo musculação, método musculação. Além da questão da fraqueza muscular, esse problema ele tem outras características? Dor, por exemplo? Sim, com certeza. Quando o músculo ele se torna fraco, para realizar apenas atividades de casa normais, eles já estão trabalhando no seu limite. Isso gera dores. Quando, por exemplo, a gente vai na academia, a gente gera dores. Por quê? Porque a gente está utilizando nossa musculatura ao limite. Se uma pessoa tem a musculatura que a atividade básica do dia já é o limite, isso gera contraturas musculares, gera uma série de dores, com certeza. Então, basicamente, se formos falar de prevenção da fraqueza muscular, da sarcopenia, o exercício é o fundamento, vamos dizer assim, para prevenir o problema? Sim, e não é qualquer exercício. Quando a gente fala de exercício físico, a gente tem dois tipos, basicamente. O aeróbico e o resistido. O aeróbico é o que treina a nossa resistência, que é caminhada, hidroginástica, natação, bicicleta, isso são aeróbicos, tá? E aí tem o exercício resistido, que você vai fazer uma força contra uma carga. Isso pode ser uma mola, que é o pilates, um elástico, que é o funcional, e puxando peso contra a gravidade, que daí é a musculação. É um método que você usa para fortalecimento muscular. Uhum. Fator alimentar, ele tem alguma relação com o problema? Sim, com certeza. Somado ao estímulo muscular, né, que é o exercício, a gente precisa dar ingredientes para o organismo produzir músculos, fazer fibras musculares. E isso são as proteínas. Para quem não sabe, proteína é tudo. Na nossa alimentação temos 4 macronutrientes: gordura, carboidratos e proteína. Proteína, assim, para ficar fácil, ela é mais rica em alimentos de origem animal. Então, carnes, né, branca, vermelha, de preferência branca, né, por outros problemas, e ovo, leite, queijo. A fraqueza muscular está relacionada apenas às pernas, aos membros inferiores, ou também braço? Toda a musculatura. É que as pernas, elas inferem a gente alguns riscos. Quando a gente não tem musculatura na perna, aumenta a chance da gente ter queda. Queda é uma condição dramática na terceira idade, é perigosa, até é uma doença letal, né? Fratura de quadril, fratura de fêmur, né? Isso tudo está associado à sarcopenia, ao equilíbrio. Então, uma série de condições, mas ela pode gerar também dores, mas é menos grave em membros superiores, né, braços. Uhum. Doutor, de uma forma mais detalhada, você falou que são exercícios específicos, né, exercício resistido, Sim, né? isso. Tá. Por exemplo, você poderia detalhar que tipo, por exemplo, braço, perna, com Isso, peso? O legal. que exatamente você poderia citar? Na musculação, os principais exercícios que a gente tem são exercícios para treinar o nosso quadríceps femoral, que é o músculo que a gente usa para levantar quando a gente está sentado. Então, são movimentos que simulam esse movimento. Por exemplo, agachamento, o leg press, que é um exercício que você empurra a perna contra uma carga, exercício de extensora, né, que você chuta, né, contra uma resistência também, você traz para trás a perna contra uma resistência, você faz a abdução, que é o exercício de abertura de perna para você fortalecer glúteos também. Existe um grupo muscular que eles somados formam o core, que é a nossa musculatura, que é a base do nosso equilíbrio e estabilidade postural. É esses músculos que a gente tem que buscar fortalecer. Uhum. Doutor, literalmente a sarcopenia ela gera uma fraqueza, porque assim, ela perde força, o paciente ele perde força na musculatura. É o envelhecimento muscular natural, né? Sem o devido estímulo do exercício, o idoso acaba perdendo, fica atrofiado, ele atrofia essa musculatura. Uma coisa importante se dizer sobre a sarcopenia é que a gente está falando muito de movimento, né? Mas a sarcopenia também, ó que interessante, tem estudos que mostram que a sarcopenia, a falta de quadríceps, aumenta a chance do paciente desenvolver Alzheimer. Então, assim, uma condição muscular, a fraqueza gera um metabolismo ruim, como se não nutrisse adequadamente o cérebro, e isso aumenta as chances dele desenvolver uma demência, por exemplo. Só, bacana. Aí, pessoal, que informação interessante, né? Então, o exercício específico não é apenas para a questão da musculatura,
previne também o esquecimento, Alzheimer, né? Que bacana, hein, Certamente. doutor? Que informação interessante, né? Certamente. Doutor Adilson, foi constatado que o paciente ele tem a sarcopenia, fraqueza muscular, Certo. tá? O que acontece se ele não cuidar de uma forma adequada? Quais são as consequências da negligência do tratamento, Certo. dos cuidados que você citou? Sim. Bom, uma coisa que a gente comentou foi sobre a demência de Alzheimer, né? Que é a sarcopenia, ela é um fator de risco da demência de Alzheimer. Mas eu acho que talvez seja a condição mais importante, o estágio mais grave da sarcopenia seja a síndrome da fragilidade, que é uma doença que a gente tem dentro da geriatria. É fácil de compreender. Fragilidade é uma coisa fácil de quebrar, certo? Então, é como se ele ficasse suscetível a infecções. Tem aquela história que eu escuto muito no consultório sobre morreu de velhice. Não existe morrer de velhice, a velhice não mata. O que mata é a fragilidade. O paciente começa a entrar numa imunossenescência. O que é isso? É o envelhecimento da imunidade. Uma imunidade deficiente. E uma infecção urinária pode se transformar facilmente numa sepse, uma pneumonia grave num paciente sarcopênico. Então, qualquer doença infecciosa, dengue, covid, gripe, até um simples resfriado pode matar um idoso sarcopênico, porque ele se torna frágil a uma infecção. E aí é como se fosse uma síndrome de uma imunodeficiência. Entendi. Então você citou aí exercícios específicos, você citou Certo. alimentação. Questão medicamentosa, suplementos, existem linhas que podem ajudar nisso aí? Existem. A gente faz, quando a gente consulta o paciente, a gente faz um screening hormonal metabólico, né? A gente observa, por exemplo, nos homens a testosterona, que é um hormônio muito interessante ser usado quando cabível e seguro no paciente. Existem suplementos como a creatina, tem o HMB, que é o hidroximetilbutirato. É importante também, às vezes, o paciente não come adequadamente tanto de proteína, como a gente comentou, o whey protein. Enfim, a gente tem que usar de todas as ferramentas que a gente tem para tentar melhorar a musculatura do paciente. Entendi. Você consegue avaliar, assim, entre homens e mulheres, quem que é mais propenso a ter o problema? Certamente são as mulheres. Por uma questão óbvia, né? A gente tem a testosterona, coisa que as mulheres não têm, ou pelo menos não na quantidade que a gente tem. E o corpo masculino, ele é um corpo mais forte e ele resiste a mais tempos a isso, tá? A mulher tem uma chance maior. E você tem, doutora, a demanda, a procura no seu consultório, pacientes que te procuram em decorrência desse problema, é comum? É uma coisa bem rotineira? Certamente. Muitas vezes o paciente, eu vejo a sarcopenia, mas a família acha que ele é daquela forma porque ele é velho, porque ele é idoso, tem uma certa idade, 80 anos, 75 anos para mais, e ele bota a culpa na idade, sendo que um treinamento funcional adequado, com suplementação adequada, resolve e melhora. Inclusive, eu acredito tanto nisso que a clínica que eu estou construindo ali em Paranavaí, ela tem uma academia, que a gente vai ter protocolos de musculação para os pacientes, para a gente melhorar a musculatura deles. Entendi. Para a gente encerrar, a pessoa que já identificou por meio dessa nossa entrevista tem um problema, então tem como melhorar, tem como avançar, de maneira que a pessoa possa desfrutar de qualidade de vida independente da idade, né, doutor? Certamente. Essa ideia de ele estar ruim por ter uma certa idade, isso é uma negligência, a gente não pode pensar assim. A gente tem que dar a chance para o idoso até o último dia de vida dele. Com certeza a gente consegue melhorar alguma coisa. Tá certo. Doutor Adilson, obrigado pela atenção, Obrigado. Tá? E nos encontramos no mês que vem. Opa, Tá bom? um prazer. Grande abraço, bom dia para você. Um abraço, até mais. Pessoal, terminando aqui o primeiro bloco, na sequência vamos conversar com a dermatologista sobre as formas de prevenir o câncer de pele. Não saia daí. Programa Mídia e Saúde na TV. Eco Maringá, clínica de imagem especializada em ultrassonografia vascular, ecocardiograma adulto, ecocardiograma infantil e ecocardiograma fetal. Eco Maringá, há 30 anos cuidando de você. Tradição e confiança na realização de ecodoppler color, cardiovascular infantil e ecocardiograma fetal. Rua Luiz Gama, 500, Maringá, Paraná. Fone 44 3262 3455. Quem respira melhor, dorme melhor. Se você ronca, pode ser o início de uma doença grave, a apneia do sono. A Respirar Shop oferece um tratamento especializado com supervisão do fisioterapeuta Guilherme Munhoz, um especialista em tratar distúrbios do sono através do equipamento CPAP. Fale com a Respirar Shop pelo WhatsApp 98802-2334.
A Clínica de Podologia Silvia Ferreira, com a missão de proporcionar bem-estar, conforto, saúde, autoestima e felicidade ao seu paciente, oferece o melhor para você que procura um atendimento com excelência, segurança, ambiente aconchegante e climatizado, equipamentos e esterilização de alta tecnologia para garantir a segurança que você precisa. Serviço prestado com amor, transparência e responsabilidade para proporcionar um caminhar mais feliz. Clínica de Podologia Silvia Ferreira, 44 99774 5657, Rua Santos Dumont, 1976, Maringá. Você sabia que boa parte das tonturas, vertigens e desequilíbrios corporal pode ser tratada através da fisioterapia? Através de exercícios personalizados e individualizados ou algumas vezes através de manobras de reposicionamento de cristais que se deslocaram dos canais, o labirinto. Procure a fisioterapia especializada. Ellen Matsumoto Meneghetti, Fisioterapia Vestibular, 44 99923 0000. Programa Mídia e Saúde na TV. Pessoal, neste segundo bloco, nós vamos conversar com a dermatologista Luana Diamante sobre as principais medidas de prevenir e tratar o câncer de pele. Doutora Luana, bom dia, seja bem-vinda pela primeira vez no Mídia e Saúde na TV. É um prazer recebê-la aqui. Bom dia, o prazer é todo meu. Tá certo. Nós temos o Setembro Amarelo, Outubro Rosa, o Novembro Azul, em referência a alguns problemas, né? E também o Dezembro Laranja, né, doutora? Que diz respeito, principalmente, a uma campanha que se intensificam as orientações acerca do câncer de pele, principalmente a prevenção, né? É isso, né? Exatamente. Então, é um mês muito importante, onde nós, dermatologistas, fazemos várias campanhas. Esse ano vai acontecer dia 7 de dezembro até, a campanha para estar realizando aí a prevenção, o diagnóstico, principalmente, orientações de prevenção e também com relação ao início do tratamento para os pacientes que possuem lesões suspeitas de câncer de pele. Tá certo. Dizem que a ordem dos fatores não altera o produto, né? Antes da gente dar continuidade nesse tema, eu queria que você falasse um pouquinho de você. Você é dermatologista, mas você tem alguns focos específicos dentro da sua área, né, Luana? Sim. Então, eu sou dermatologista, formada na Universidade em Presidente Prudente, na UniOeste, e eu atuo em todas as áreas da dermatologia. Eu amo que é uma área assim, muito dinâmica, e a gente consegue atender todos os públicos, desde as crianças até os idosos, inclusive observando que existe sim câncer de pele em todas as idades, mas o meu foco realmente é a questão do câncer de pele, desde o seu diagnóstico até o seu tratamento, e também as cirurgias dermatológicas no geral. Logo depois da minha residência, eu fiz uma pós-graduação de oncologia cutânea, que é a parte de câncer de pele, lá em Porto Alegre, e também realizei o meu fellow, que é também como se fosse uma pós-graduação, na parte de cirurgia dermatológica, operando tanto lesões benignas como lesões malignas, sendo os principais aí o câncer de pele. Tá certo. Voltando a falar do Dezembro Laranja, foi instituído esse mês, né? Foi criado, se não me engano, em 2014, uma coisa assim, Sim. né? Existe uma razão específica, né, Luana? Porque o câncer de pele está associado ao sol. Dezembro é um mês que realmente é um sol muito intenso, né? Eu queria que você falasse sobre isso, especificamente desse mês específico, né? E essa questão do sol. Então, em dezembro, as pessoas vão muito para a praia, pegam piscinas, ficam de férias, então às vezes saem fazer uma atividade ao ar livre, agora está em alta o beach tênis, né? O tênis, as corridas. E essas pessoas têm muitas queimaduras. Então, a gente já sabe na dermatologia que as queimaduras, elas têm um risco muito alto de trazer ao câncer de pele, especialmente quando falamos do melanoma, que é o câncer de pele mais letal de todos. Então, quer dizer, o câncer está diretamente associado ao sol. É um dos fatores, é isso? Sim, é o principal fator. A gente sabe que em grande parte dos cânceres, especialmente aí o de pele, o fator genético também influencia fortemente. Mas o sol, eu posso dizer que é aí o fator número 1, tá? Ou número 2, se a gente for colocar o padrão genético também, o histórico familiar da pessoa, levar em conta isso, né? Mas a exposição solar, ela é cumulativa. E o sol, ele faz dano no DNA. Então, ele altera realmente o nosso DNA.
Igual a gente fala muito dos agrotóxicos hoje em dia, né? Ah, o agrotóxico vai alterar o DNA, mas as pessoas não param para pensar que o sol também altera o DNA. Então é por isso que esse dano no DNA cumulativo ao longo dos anos vai trazendo mutações e isso leva à formação do câncer de pele. Luana, agora a gente ouve muito por parte dos especialistas falar da importância do sol para a saúde no contexto geral. Tá? Agora, quais são os parâmetros para obter os benefícios do sol e, ao mesmo tempo, prevenir o câncer de pele? O que você sugere aí? Perfeito, muito bem colocado. Então, é muito comum eu escutar, doutora, mas e a vitamina D, né? Então, a gente já sabe, inclusive pela Sociedade Brasileira de Endocrinologia e de Dermatologia, que são necessários 15 minutos de exposição solar, umas 2 vezes na semana, para ter a obtenção da vitamina D. E essa exposição solar não é você ir lá e se expor diretamente sem o protetor, mas é aquele sol que quando você está dirigindo o seu carro de dia, meio-dia, tem aquela exposição solar já que está pegando a janela. Muita gente acha que a janela está filtrando, mas não, filtra bem parcialmente, muito mais passa a radiação do que é bloqueada pelos vidros, né, em casa e no carro. Então, essa exposição de 2 vezes na semana, uns 15 minutinhos, já é suficiente para a gente ter a produção de vitamina D e os benefícios da exposição solar. Tá certo. Você citou, pelo que eu entendi, alguns fatores que são responsáveis, estão relacionados com o surgimento do câncer, né? Sim. Você citou o fator genético, a exposição solar. Existem outros? Existem sim, tá? Então, o tabagismo é um fator muito importante, tá? Pacientes de idade mais avançada, também, acima dos 60 anos. Pacientes que têm a pele muito clarinha, tá? E pacientes que têm múltiplos nevos, ou seja, múltiplas pintinhas no corpo. Isso também é um fator que chama atenção, que a gente tem que estar olhando de pertinho todas as pintinhas do paciente. A pele, as pessoas de pele mais clara têm uma tendência maior a contrair o problema, que você falou, né? Perfeito, tem. Por quê? Qual que é a questão aí que desencadeia o câncer? Porque os pacientes que têm a pele clara, eles têm menos de uma substância, um componente importante, que é a melanina. A melanina é o que dá o pigmento, é o que dá a cor da nossa pele. Os pacientes de pele morena, a gente chama de fototipos mais altos, têm maior quantidade de melanina. E qual que é a importância dessa melanina? A melanina, ela ajuda na absorção dessa radiação solar, evitando que essa radiação faça o dano no DNA. Ou seja, é um fator de proteção para a pele. Ah, entendi. Assim, características, quais são assim, os sensores, sinais de alertas que devem levar uma pessoa a buscar um especialista com a suposição que ele pode estar com câncer de pele? Isso é muito importante. Então, a gente tem 3 principais tipos de câncer de pele, tá? Eu vou falar de uma forma geral aqui, mas depois eu tento explicar um pouquinho mais a diferença dos 3. Mas, basicamente, qualquer lesão de pele que vem se modificando, então, você tem uma pintinha que ela começou a sangrar, começou a ficar mais pretinha, começou a coçar, começou a crescer muito rápido, isso é um sinal de alerta, tá? E a gente pode seguir a regra do ABCDE. Então, o A é a assimetria. Então, quando a gente vê uma lesão que está muito assimétrica, de um lado de outro, aqui está marrom, aqui está preto, aqui está vermelho, a gente tem que ficar atento. B, de bordos. Então, se as bordas foram muito irregulares, não é aquela lesão bonitinha, redondinha, ela é toda irregular, a gente também tem que ficar atento. C, de cores. Se tem mais de 2 cores, preto, cinza, vermelho, um marronzinho claro, também a gente tem que ficar atento. D, de diâmetro. Se tiver maior ou igual a 6 milímetros, também é suspeito. E o E, de evolução, que é o que eu falei agora, essas modificações que estão acontecendo na pinta, ou então se surge uma pinta nova depois dos 40, 50 anos, que não é para surgir. O câncer de pele, ele gera dor? Não, isso é algo também que é muito comum os pacientes questionarem. Doutora, mas tem certeza que é um câncer de pele? Não dói, eles falam. Mas geralmente não dói mesmo. Como que a maioria começa? Ah, era uma feridinha que não cicatriza. Então, feridas que não cicatrizam é um sinal de alerta. Verruga pode se transformar no câncer? Verruga, no termo médico mesmo, na verdade é uma lesão viral.
raramente se transforma, mas sim, a gente tem um tipo de câncer de pele, que é o carcinoma espinocelular, que ele pode ter relação com alguns tipos de HPV, que é a verruga que causa as verrugas, por exemplo, genitais e também que é muito comum em criança nas mãos. Uhum. Agora, existe uma evolução, por exemplo, o câncer de pele, ele começa numa dimensão e ele vai evoluindo de uma forma mais complicada, mais complexa? Existe. Muita gente também fica sem entender se o câncer de pele ele é maligno. As pessoas perguntam, mas é maligno, doutora? Quando eu vou explicar um laudo, né? E muitas pessoas me perguntam se tem metástase, ou seja, se espalha pelo corpo, né? E é aqui que eu acho importante eu só comentar sobre os 3 tipos de câncer de pele. Então, os 2 principais é o carcinoma basocelular e o carcinoma espinocelular. Esses 2, eles são cânceres de pele muito mais prevalentes, especialmente o carcinoma basocelular, e que costuma ser essas feridinhas que não cicatrizam, bolinhas, casquinhas, muito comum em face, dorso de mão, braço, região de orelha, região de careca. E esses raramente vão espalhar pelo corpo, mas ainda assim existe sim uma chance. O carcinoma basocelular tem um risco de menos de 1% de espalhar, de 1, 2 casos aí. O carcinoma espinocelular já tem um risco de aproximadamente 5% de espalhar aí para algumas ínguas, que são os linfonodos, e espalhar para o corpo. E o melanoma, que é o 3º tipo, mais raro, graças a Deus, porque também é o mais letal. Ele sim é o câncer de pele que a gente utiliza a regra do ABCDE, que é muito parecido com pintinhas que nós temos no corpo, que inclusive pode sim vir de uma pinta já congênita, uma pintinha prévia, e esse sim tem um risco maior de se espalhar pelo corpo, atingir órgãos e de ser fatal. Entendi. Ô Luana, a gente percebe muitas pessoas tratarem o câncer de pele de uma forma muito simplista. Mas você falou, o câncer de pele pode ser letal, então ele pode levar à morte também. Sim, tem muita gente que trata de forma simplista, achando que, será que não pode só queimar, doutora? Mas não, né? O câncer de pele, o tratamento dele é eminentemente aí cirúrgico, tá? Temos que operar para retirar esse câncer. Tem outras formas de tratamento, como radioquimioterapia? Sim. Isso quando o câncer já está espalhado ou está atingindo nervos e às vezes fica inviável de realizar a cirurgia. Mas o câncer de pele deve ser tratado de forma cirúrgica para não ter aí deformidades maiores na face, na musculatura, na pele, às vezes próximo de olho, nariz, tá? E também para não espalhar para o corpo. Ele pode acontecer, Luana, simultaneamente em várias partes? Por exemplo, na mão, no rosto, no braço, enfim. Pode acontecer? Com certeza, pode. Inclusive, isso é muito comum, tá? O paciente que tem um câncer de pele na vida, ele tem o risco de ter câncer de pele o resto da vida dele. Tem um risco maior. E isso porque quem tem um câncer de pele já demonstra que a pele já está fotodanificada, ou seja, danificada pelo sol. Dessa maneira, significa que as outras áreas de exposição solar da pele dele têm um risco maior de ter câncer de pele. Então, é muito comum eu dar um diagnóstico de câncer de pele no braço, no rosto. Esses dias mesmo eu operei um paciente que tinha 6 cânceres de pele no rosto, tá? Então, assim, em uma mesma cirurgia a gente realizou a retirada dos 6. Alguns eu consegui suturar, que a gente fala, né, costurar de forma mais simples, que é aquela costura que todo mundo conhece, né, quem não sofreu um acidente aí, foi no pronto-socorro. E outras teve que fazer uma reconstrução cirúrgica um pouco mais complexa, confecção de retalhos, enxertos, que é quando tira a pele de um lugar, atrás da orelha, coloca no dorso nasal, isso para não causar grandes deformidades em áreas nobres da face, como nariz, próximo de olho, próximo da boca. A gente ouve com muita frequência a palavra evolução se referindo principalmente à medicina, às diversas especialidades da medicina. No que se refere aos tratamentos específicos ao câncer de pele, você observa uma evolução, mais recursos, Luana? Com certeza. Inclusive, na minha pós-graduação de oncologia cutânea, tinha vários especialistas oncologistas clínicos. E a gente conversou bastante sobre como é impressionante a evolução do câncer, especialmente o melanoma. Alguns anos atrás, se o paciente tinha um diagnóstico de melanoma já espalhado no corpo, não tinha mais o que ser feito. O paciente, infelizmente, ia evoluir uma hora a óbito por causa do melanoma. Hoje em dia, a gente já tem sim tratamentos que conseguem até mesmo regredir
essas lesões, esses melanomas que estão espalhados no corpo. E alguns desses tratamentos são com os imunoterápicos, né? Alguns medicamentos como pembrolizumab, entre outros, que a gente consegue o tratamento desses cânceres já espalhados no corpo. Entendi. Luana, tem muitas coisas para a gente conversar, inclusive sobre esse assunto, tá? Mas eu previamente, te convido para uma nova ocasião, tá? Porque nosso tempo já está terminando, tá? Com certeza. Mas espero tê-la novamente aqui para a gente conversar, tá bom? Foi muito bom conversar com você, tá? Tenha um bom dia e até a próxima entrevista. Bom dia, obrigada, até uma próxima. Pessoal, o Mídia e Saúde de hoje está ficando por aqui, mas nos encontramos no sábado que vem. Não deixe de acessar nossas redes sociais e se inscrever no canal Mídia e Saúde na TV. Um forte abraço e até sábado que vem.